Shalom Lekulan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total. Eu sou Renato de Prinzio e estou aqui hoje para estudarmos mais um pedacinho da Torá. Hoje falaremos sobre a porção Berukotai, a 33ª porção do livro Torá, do livro da Torá, e a porção Berukotai, nos meus mandamentos. Antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer a contagem do Homer, né? Você que está chegando agora no canal, nesse período entre o Pessah, o dia seguinte ao Pessah, até a entrega da Torá no Monte Sinai, no 50º dia, na festa de Shavuot, o Eterno nos orienta para que façamos diariamente a leitura, a contagem dos dias, a contagem do Homer. Então acompanhem comigo, depois eu colocarei a tradução. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu al sefirat haomer. Hayom arba'ah usheloshim yom laomer. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena a contagem do Homer. Hoje é o dia 34 do Homer, dia 19 de Ar, 5.782, 19 de maio de 2022, após o pôr do sol. Então, vamos dar início a esse estudo de um pedacinho da Torá, que vai ser mais aprofundado no próximo Shabat, se o Eterno assim o permitir. O Moré Haimson vai falar sobre essa Parashá. Essa Parashá, ela é sequência da Parashá anterior, Be'ar, no monte, né? E lá a gente viu alguns detalhes muito importantes, né, sobre o Shabat dos anos, o Shabat, digamos assim, das relações comerciais, as relações entre as pessoas, né? Então, nós vimos aí temas importantíssimos que eu diria que a humanidade está pouco se lixando para isso. A humanidade não respeita, não cumpre, não obedece esses ensinamentos, e o Eterno nessa Parashá, Berukotai, ele ensina o que acontece se a gente seguir os seus ensinamentos, quais os benefícios que nós teremos. Então, nesse livro de Bereshit, de Vaikra, que termina nessa porção, nós temos aí vários momentos em que o Eterno nos ensina pouco a pouco todos os mandamentos, todos os seus juízos que devemos seguir para ter uma vida plena, né? O que comer, como tratar o próximo, como tratar o estrangeiro, como tratar a pessoa com deficiência, enfim, nós temos todos os detalhes nesse livro maravilhoso, e aqui a gente tem um fechamento desse estudo. Então, eu peço que você abra o teu coração para ouvir diretamente do Eterno seus ensinamentos, né? E vou aprofundar um pouquinho hoje sobre o Shabat, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o Shabat, que o Shabat ele vem tratado na porção anterior e vem tratado nessa porção, né? O Shabat dos dias, o Shabat que é o 7º dia da semana, ele é tratado na Torá
desde Bereshit até o livro de Revelações. Então a gente tem em toda a Escritura Sagrada vários momentos em que se fala do Shabat. E é o mandamento menos respeitado, menos aceito, né? Menos obedecido pelo ser humano. E nessa porção anterior, Be'ar, o Eterno nos ensinou a Shemitah, o Shabat da terra. Né? Nós vemos que ninguém no mundo obedece esse Shabat da terra. Porque o Shabat da semana é uma coisa individual, praticamente individual, é você, a sua família, né, seus empregados, o estrangeiro que está na sua casa, os seus animais, mas se você cumpre isso, seu cônjuge não cumpre, não guarda o Shabat, seu filho não guarda o Shabat, seu empregado não guarda o Shabat, você não pode fazer nada. Né? Mas o Shabat da terra é diferente. Se na minha fazenda eu cuido de guardar o Shabat, a Shemitah, e meu vizinho não guarda, perdemos. Não estamos cumprindo o mandamento do Eterno do descanso da terra. E se eu cumpro no ano da Shemitah e o meu vizinho cumpre no ano seguinte, perdemos, não cumprimos a Shemitah. E quando se fala no Yovel, a gente vê que não há registro de Yovel no calendário hebraico. Né? Eu fiz um pequeno estudo aí e rapidamente montei uma planilha com as Shemitot desde o ano 2488, quando o povo entrou em Canaã, até os dias de hoje, e verifiquei que a Shemitat, que são as Shemitot que são apresentadas no Kalua, estão defasadas porque em nenhum momento o Kalua, por exemplo, expressa um ano de Yovel, né, como é facilmente colocado numa planilha, por exemplo. Né? Só somar 49 anos, acrescentar mais um e começar tudo de novo. Não é nada complexo de fazer. Mas eu entendo que as pessoas não acreditam que o Eterno, no 6º ano ou no 49º ano, vai fornecer alimento para cumprir o Shabat da terra, né? Ou que a pessoa vai devolver o seu terreno para o proprietário anterior. Então, o ser humano não aceita isso, não acredita nisso, mesmo que a gente tenha tido uma experiência do Man, no deserto, né, que na sexta-feira caía a porção dobrada. O Eterno já estava dizendo, olha, confia que você vai receber a sua porção dobrada e ela não vai se estragar, você vai poder ter o alimento no Shabat. Né? Não se preocupe, confia nos meus estatutos, segue meus estatutos, meus mandamentos, que a sua vida vai ser plena. Mas o ser humano não aceita isso, e nós temos os problemas humanitários, os problemas planetários que temos hoje, porque não aceitamos, porque não concordamos com o que o Eterno nos ensina. Então, eu vou falar um pouquinho do Shabat hoje. Né? Você que nos acompanha há mais tempo, você já viu que volta e meia a gente está falando do Shabat. A gente vai falar muitas vezes, é o fundamento do plano divino da criação. O Shabat é o dia do Eterno. O Shabat está presente em toda a Torá, no Tanar inteiro, nos escritos nazarenos. Então é importantíssimo a gente conhecer, e a festa é o Moedim menos aceito pela maioria das pessoas, não digo todas, mas pela maioria das pessoas. Mudam o descanso, mudam o Shabat, mudam para outro dia, se faz alguma coisa nesse dia, se transgride ao Shabat. Então, tudo isso como uma revolta contra o Eterno. Então, vamos falar um pouquinho sobre
a reprodução do ser vivo. Né? Peço que você acompanhe esse estudo. Eu vou falar de algumas coisas antes de entrar no Shabat, para que você tenha uma noção mais clara do porquê o Shabat é tão importante assim. Né? A reprodução do ser vivo a gente considera o animal e o ser humano. A planta é um ser vivo? Sim, a planta é um ser vivo, mas a planta ela não tem movimento. Ela não tem um sistema respiratório como o dos seres vivos, né? Um pulmão, um coração, é um sistema diferente. A planta foi criada como alimento e como produtor de oxigênio para todos os animais. Então nós consideramos o ser vivo como o animal e como o ser humano que tem ainda uma característica a mais do que os animais, como a gente vai ver. E então a reprodução do ser vivo ela pode ser assexuada, ou seja, um só ser vivo pode se multiplicar, ou melhor, se dividir em dois descendentes. Né? Ele transmite à sua descendência os genes que ele tem, todos os genes que ele tem, ele transmite ao seu descendente. Então, esse tipo de reprodução é mais efetivo para a evolução dos organismos, para a evolução da espécie, porque se o ser se aprimora, ele vai passar para o seu descendente um gene aprimorado. Né? E se ele se deteriora, ele vai passar para o seu gene, para o seu descendente um gene deteriorado e vai ser levado à sua extinção. Então vai ser o que se diz a sobrevivência do mais adaptado. Né? E toda a descendência pode se reproduzir da mesma maneira, ou seja, você teria aí um crescimento muito rápido de seres, né? uma evolução muito rápida e cada vez com seres melhores. Mas, apesar disso ser o melhor dentro de uma visão evolucionista, não é isso que acontece, não é isso que a gente observa nos seres vivos. Eles têm uma reprodução sexuada, que é menos efetiva para a evolução. Por quê? Porque cada progenitor transmite somente metade dos seus genes. Isso faz o quê? Se um progenitor, né, o pai ou a mãe, são mais adaptados, são mais perfeitos, e se o outro, o pai ou a mãe, né, se o outro não for tão bem adaptado, a descendência pode ter metade do que é bom em um e do que é ruim no outro, e não ser lá tão perfeito como se esperava, como a natureza esperaria aí numa reprodução assexuada. Então, também são precisos dois gêneros diferentes. Né? Então, você precisa ter um macho e uma fêmea. Você só com o macho ou só com a fêmea, você não reproduz, você não tem descendência. Né? Esse elemento, esse animal, ele é fadado ao desaparecimento. E somente um descendente macho é necessário para a reprodução de muitos descendentes fêmeas. Então, quando uma fêmea produz aí 5 machos e 5 fêmeas, 4 machos aí são desnecessários. Né? Poderia ter um macho só e 9 fêmeas. E aí a reprodução seria maior, porque somente um macho é necessário nessa reprodução sexuada. É muito complicado em termos de seleção natural, que é a preservação dos mecanismos de transmissão dos melhores genes de uma geração a outra. Então, se esperaria que, na natureza, as criaturas assexuadas proliferassem, tivéssemos maior quantidade dessas criaturas, e que as sexuadas, as que se reproduzem através de gêneros diferentes, desaparecessem, mas acontece ao contrário. E num processo evolutivo natural, né, que apareceu lá, de repente, apareceu
um ser vivo, né? E de repente se decidiu que faria uma reprodução sexuada. Por que isso? De onde veio essa ideia? Qual foi o primeiro animal que fez isso? E se ele era macho, como apareceu uma fêmea dele? Como ele conseguiu encontrar uma fêmea onde ele estava para fazer a sua reprodução, para manter a sua espécie? Então são perguntas que essa teoria, que é muito interessante, tem muitos pontos positivos, mas ela tem muitas respostas que precisam ser dadas. Temos muitas perguntas e poucas respostas, né? Então, é muito importante que se analise isso com calma. Qual a probabilidade disso acontecer? Né? Qual a probabilidade de que um macho vai encontrar uma fêmea no mesmo momento em que foi criado, né, para se reproduzir? Né? É como você cria um parafuso com uma fenda e depois vai criar uma chave de fenda para aquele parafuso, mas você já sabe que precisa de algo para apertar aquele parafuso, né? Foi uma coisa que você, na sua inteligência, você bolou o parafuso com a fenda e bolou a chave de fenda. Mas na natureza não tinha um ser pensante, um ser inteligente, né? Foi tudo produzido ao acaso, foi tudo acontecendo ao acaso, né? Então, se produzir um parafuso, até hoje a gente estaria aí com esse parafuso na mão, sem ter uma chave de fenda para apertá-lo. Então, se apareceu um ser macho, estaria talvez esperando até hoje um ser do mesmo gênero, da mesma espécie, um ser com o sexo oposto, né, com o gênero oposto para poder se reproduzir. E a probabilidade disso acontecer, já foi calculado, é o 0,40 zeros e o número 1. Ou seja, 1 dividido por 10 elevado à 40ª potência. É um número muito pequeno. Muito pequeno. Estima-se que no universo todo nós tenhamos 10 elevado a 80, né, partículas. Imagina que a gente está falando da metade disso, dessa probabilidade. Então, é um número muito pequeno, é uma possibilidade muito remota disso acontecer, essa perpetuação da espécie através simplesmente do acaso. Então vamos ver em Bereshit, capítulo 1, né? Capítulo 1, a gente tem a produção dos seres vivos e nós temos a inserção da alma nesse ser vivo. Então, em Bereshit 1:20, nós temos Vayomer Elohim Shiretsu Hamaim Sheretz. E disse Elohim, produzam as águas uma produção. Ou seja, é uma figura que se usa na linguagem hebraica de ressaltar o que se está falando. Então aqui é como se a gente estivesse falando Sheretz, né, que essas 3 letras são a raiz da palavra, e esse Sheretz aqui produzindo uma multidão, produzindo bastante, profusamente, uma grande quantidade de Nefesh Hayah, ou seja, seres vivos. Produza as águas uma multidão de seres vivos. Va ve of ie ofef ol haaretz alpinei rekia hashamayim, e voem as aves acima da terra na face do firmamento dos céus. Ou seja, aqui as águas produziram os seres vivos e as aves ganharam os céus. Essa palavra sheretz, ela não define
que animal está sendo produzido. Né? Aqui a gente produzam uma multidão de seres vivos, ou seja, diversos tipos de animais, répteis, roedores, animais que vão ser citados dentro da Torá. Nós temos vários momentos que são citados animais, a criação de animais, a produção de animais como sheretz, né? Animais que vivem em diferentes habitats, e os sábios caracterizam esses sheretz como animais que se movimentam rapidamente, pequenos animais que proliferam rapidamente. E aqui nós temos Nefesh Hayah, ou seja, seres, almas vivas, almas que têm, animais que têm uma centelha divina, que têm um movimento do Eterno. O mover do Eterno está neles. Eles são animais que têm sangue, animais que têm um sistema respiratório pulmonar, animais que têm movimento autônomo. Então, é muito importante a gente ver essa presença dessas palavras no lugar certo, no momento certo, explicando de forma correta e coerente esse processo de criação. No verso 21, nós temos Vaivra Elohim et Hataninim Hagedolim. Vaivra, nós temos aqui o verbo bra, Bereshit bra Elohim et hashamayim ve'et haaretz, e criou Elohim, criou. Esse verbo bra significa criar do nada. Só para Elohim é usado esse verbo na Torá. Esse verbo significa uma criação do nada. No início do tempo, o Eterno criou do nada os céus e a terra, ou seja, o espaço e a matéria. Aqui ele está criando os Hataninim Hagedolim, ou seja, os grandes Taninim. O que é Taninim? São os répteis, né? São o crocodilo, mas também representa aqui os grandes animais e os pequenos animais, toda a sorte de animal foi criada nesse momento. Né? Ve'et kol nefesh hahaya harometset asher shartsu, né? Essa mesma palavra que nós temos aqui, sheretz, shartsu, hamaim leminehem ve'et kolof kanaf leminehu vayar Elohim kitov. Criou Elohim os grandes taninim, todos os seres vivos que se arrastavam, todos os seres de todas as dimensões, de todos os tamanhos, de todas as espécies, né, que podem existir no nosso mundo, né, e os quais foram produzidas nas águas de forma abundante. Então, aqui a ciência também já chegou a essa conclusão que todos os seres vivos vieram da água, né, da água do mar. Então todos nasceram nas águas, as águas produziam todos os seres de forma abundante, segundo a sua espécie, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E Elohim viu que isso era bom. Então, o verbo brahá, ele aparece 3 vezes em Bereshit, o capítulo 1. Ele aparece no verso 1, da criação dos céus e da terra. Ele aparece aqui, na criação dos seres vivos. E ele aparece no capítulo 1, verso 27. Ele aparece 3 vezes seguidas, no mesmo verso, quando o Eterno cria o homem, né, a sua imagem, macho e fêmea o criou. Então, ele cria aí com os 2 gêneros para que se possa ter uma produção sexuada. Né? Então, Elohim mostra que as águas produziram a vida, e aqui ele coloca nesses seres vivos a Nefesh. Né? Ele coloca
ele coloca aqui não o sopro de vida, mas ele coloca o mover do Eterno nesses animais para que eles se movimentam. É como se o animal tivesse sido produzido com todos os elementos que já existiam, né, os átomos que formavam esse animal, e a partir desse momento esse animal ganha a vida, né? E é interessante notar que essa vida está no sangue, por isso que o Eterno recomenda que não se coma o sangue do animal, né? Então é importante que a gente vá ligando tudo que a gente já aprendeu e reforçando esse conhecimento com cada nova frase, com cada novo estudo que a gente faz, né, do porquê não se comer sangue, porque no sangue está a vida, no sangue está a nefesh, né? E na teoria da geração espontânea, na teoria evolucionista, que não traz muitas respostas, também não se explica de onde vem a vida, né? Se você pegar uma célula viva de um corpo de qualquer animal, colocar no microscópio, durante algum tempo você vai ver ela se mexendo, você vai ver ela com vida e de repente a vida para. Todos os elementos químicos continuam lá, mas ela não tem mais vida, ela não se movimenta, né? Assim como qualquer ser que morre, ninguém consegue fazer com que ele retorne à vida, ninguém consegue fazer com que ele se movimente, né? E uma pessoa com vida, ela se movimenta, ela pula, ela anda, ela corre, mas se a vida sair dela, se o sopro do Eterno sair dela, ela fica estática. E para levantar uma pessoa que não tem vida, é preciso de um esforço muito grande, coisa que quando a pessoa está viva, ela se levanta, se movimenta por si só, sem esforço algum. Então, é muito importante a gente verificar que a vida ela não tem explicação científica, ela não existe uma explicação científica para a vida. O que é a vida? Qual o gene da vida? Em que momento esse gene aparece? Né? Não tem DNA da vida. E aqui, interessante a gente notar que a partir do Yud, da palavra Ishiretsu, né, dessa palavra produzam, nós temos, contando 9 letras, nós temos Yud, Shin, Vav, Yain, Yeshua, não só lembrando o nosso Mashiach, mas lembrando a palavra salvação. Então, há essa multidão de seres produzidas pelo Eterno nas águas, né? Disse Elohim, produzam as águas uma multidão de seres vivos. Na verdade, ele estava garantindo a salvação de toda a vida que habita o planeta e principalmente a sua maior criação, que foi o ser humano. Então, essas letras equidistantes aqui que a gente vê escondido é um código, né, mostrando para a gente que a criação dos seres vivos eles foram importantes para a salvação da humanidade. E aqui, no verso seguinte, a gente tem a cada 16 letras também a palavra Yeshua, né, mostrando novamente que a vida é a salvação, o sangue traz a nossa salvação. Nós temos no verso 22, vai vracher, mas aqui a gente tem a raiz da palavra brachá, benção. Vai vracher otam, e abençoou a todos Elohim, e os abençoou Elohim, lemor, dizendo, pri urevu, frutificai e multiplicai, umilu,
e enchei et hamaim, as águas, ba yamin, dos mares, ve haof, e que as aves, irev, se multipliquem, ba'aretz, sobre a terra. Então, o que o Eterno está dizendo aqui para os animais? Frutificai e multiplicai, ou seja, se reproduzam, sejam felizes e se reproduzam. Aqui o Eterno não está dando uma ordem para os animais, porque os animais, eles não têm a escolha de obedecer ou desobedecer ao Eterno. Eles têm instinto, eles não têm livre escolha. Então, o Eterno está dizendo a eles: multiplicai, enchei as águas dos mares e se multipliquem as aves sobre a terra. Aqui o Eterno os está abençoando para que eles se multipliquem, ou seja, para que eles se reproduzam, para que eles se reproduzam de forma sexuada, ou seja, com gêneros diferentes, para garantir a perpetuidade dessa espécie sobre a face da terra. Então nós vimos que o Eterno primeiro criou os céus e a terra, criou do nada os céus e a terra, ou seja, a matéria, átomos. Depois, no segundo dia, ele criou o ciclo das águas, ele separou as águas de cima das águas de baixo, mostrando que a água do mar evapora, vira água doce, cai sobre a terra, alimenta as plantas, alimenta os seres vivos, volta para o mar, e esse ciclo de água, ele mantém a vida no planeta, assim como o ciclo, o mover do sangue, mantém a vida no ser vivo, no animal, seja homem, seja qualquer outro animal. Então, nós temos aqui que a água corre para o mar e o mar nunca se enche, justamente porque é um ciclo fechado. Né? Toda a água que volta para o mar, ela saiu do mar, então a água corre para o mar e o mar não se enche, como diz o provérbio. Né? O provérbio diz que todo rio corre para o mar e o mar não se enche. No terceiro dia, Elohim criou as plantas. As plantas servem como alimento, a planta serve como a reposição do alimento. As plantas vão se reproduzindo e mantendo os animais alimentados, e também mantém o oxigênio na nossa atmosfera, o oxigênio que é respirado por todos os animais. Né? E Bereshit, como a gente vê, não trata de outros órgãos. Por exemplo, nós temos um órgão circulatório, né, um sistema circulatório, nós temos um sistema digestivo, nós temos um sistema excretor, nós temos um sistema locomotor, nós temos um sistema nervoso. Tudo isso é importante para a vida dos animais e do homem, tudo isso é importante para os seres vivos. Mas o Eterno não fala nada sobre veia, circulação, coração, não fala sobre estômago, intestino, não fala sobre esqueleto, não fala sobre cérebro, não fala nada disso. Né? Mas tudo é importante. O sistema reprodutor está na mesma importância, só que o sistema reprodutor é o que garante a perpetuidade da espécie. Né? Então, o Eterno trata aqui da perpetuidade das espécies. Então, nós vemos que, como um resumo, que Elohim criou os corpos dos animais, no verso 20, criou nesses corpos a Nefesh Hayah, colocou neles a centelha divina, ou seja, o mover do Eterno, e no 22 ele abençoou os animais com a possibilidade, né, com a reprodução sexual, possibilitando a reprodução dos animais e a perpetuação da espécie. No capítulo 2, verso 7, nós temos Vaitzer Adonai Elohim et Ha'adam.
E formou Adonai Elohim, o homem, Afar Min Ha-Adamah, do pó da terra, do pó do solo, do pó do chão, dos elementos químicos que existem no solo. Então formou Adonai um corpo, né, que contém os 26 elementos, como a gente estudou há algum tempo atrás, os 26 elementos mais abundantes no corpo humano, né, que são justamente os mesmos elementos que foram criados no primeiro dia. Então ele formou esse homem, ele não trouxe o homem do nada, ele formou com que ele já tinha, porque ele já tinha criado. E soprou em sua narina, Vaipar Beapá Nishmat Haim Vaechi Ha'adam Lefesh Hayá, e soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma viva. Aqui nós temos um processo diferente dos animais. Os animais ganharam só o mover do Eterno, só o movimento, né? Só um instinto. Não há livre escolha. Mas para o homem foi um fôlego de vida. É o que mantém o homem vivo, é o que faz o homem produzir, é o que faz o homem pensar, se comunicar, poder escolher entre fazer uma coisa ou fazer outra, entre amar o Eterno ou não, entre fazer o bem ou não. Então o homem recebeu essa bênção. O homem recebeu esse fôlego do Eterno, mas um fôlego de vida, né, nas suas narinas, ou seja, formou-se um corpo com os mesmos elementos que constituem os animais que estão dispersos no nosso solo, e a partir disso ele soprou nas narinas a Nishmat Haim. Então esse Adam é um ser único, é um ser que não existe similar na natureza, né? No verso 1:21 não houve essa insuflação, né, da Nishmat Haim nas narinas dos animais. Houve apenas um mover do Eterno que foi a vida dada aos animais, né? E na teoria, novamente, na teoria da geração espontânea, não há uma explicação para esse Nishmat Haim. Por que o homem tem consciência? Onde está a consciência do homem? Em que gene está essa consciência? Que gene que dá inteligência? Que gene que dá sabedoria? Qual gene que permite que a pessoa fale? Não tem explicação para a Nishmat Haim. Então chegamos ao Shabat. O que é o Shabat? O Shabat é a finalização da criação. O momento que se chegou, que o Eterno chegou ao ponto final. Ele criou tudo, finalizou no ser humano. Então, a gente diz que é um descanso. Na verdade, não é bem um descanso. A gente usa palavras do nosso dia a dia para caracterizar o Eterno, né? A gente usa a mão do Eterno, braço levantado, estava cansado, né? Descansou no 7º dia. Mas o Eterno não cansa, né? O Eterno não tem essa característica. Isso é para Deus criado pelo ser humano, né? Deuses mitológicos, deuses da idolatria, que tem fome, que tem sede, que caminha, que faz muito. Não, isso não é o Eterno. Isso não é Elohim. Nós apenas usamos palavras para expressar, para a gente poder entender um pouco mais sobre algo que é
incognoscível, algo que a gente não tem como entender. Então, nesse momento não havia mais nada para fazer. Bereshit 2:2 nós vemos Vayechal Elohim Bayom Hashivii Melachto Asher Asa Vaishbot Bayom Hashivii Mikol Melachto Asher Asa. E finalizou Elohim Bayom no dia 7º toda a sua obra que fizera e concluiu. Vaishbot. Vaishbot é concluir, não é descansar no 7º dia de toda a obra que fizera. Ou seja, ele fez tudo e concluiu naquele dia. A partir daquele momento, tudo vai andar por si só. Não vai se repetir, não vai ter nova criação. Ah, não errei aqui, vou fazer de novo. Não, não tem isso. O Eterno finalizou e a partir daqui vai tudo caminhar. Sua criação estava concluída. A gente vê em Shemot 16:25, quando o Man aparece e ninguém sabe o que é, por isso que chama Man. O que é isso? Man. O que é isso? E Moshe explica para todos o seguinte: olha, não adianta pegar mais porque vai estragar. Mas no 6º dia você pega dobrado. Você pega 2 homens para cada um em vez de um só. Por quê? No Hayetá Bo. Não encontrará o Man no 7º dia. Se vai sair no 7º dia, se você não colheu dobrado no 6º dia, no 7º dia você não vai encontrar. Mas no dia seguinte tem. No dia seguinte é novamente trazido o Man para todos. Quando eles entram em Israel, e a gente vê isso lá em Yehoshua, capítulo 5, verso 12, ele diz: Vaishbot Hamam Mahohat. O Man terminou no dia seguinte. A partir daquele momento, ninguém mais comeu Man, ninguém mais sabe o que é Man, ninguém mais viu Man. Naquele momento, acabou-se o Man. Então, é a mesma palavra, Vaishbot. Vaishbot significa acabou, finalizou, não tem mais. Né? Então, o Shabbat não é um dia de descanso para se continuar a produzir depois. Vou descansar e amanhã eu continuo. Não. É a culminação da criação. É o principal dia da semana. A gente não descansa no Shabbat para trabalhar melhor no dia seguinte. Né? Shabbat, descansei, assisti uma aula no canal Teshuvah Total, estudei a Torá, beleza, descansei, estou revigorado, amanhã vou trabalhar de novo. Não é essa a ideia do Shabbat, essa culminação. É exatamente o contrário. A gente trabalha todos os dias, 6 dias, para no Shabbat viver em plenitude, que é o dia do Eterno. É o dia em que ele finalizou toda a sua obra e viu que era boa. Então, é nesse momento que a gente vê que o Shabat marca esse final de processo criativo do Eterno. Não há novas criações depois do Shabat. Depois daquele 7º dia, Elohim não criou nada. Ele não fez mais nada novo. Tudo ia funcionar com o que já existia. Né? Não existia um novo átomo, um novo ser vivo, uma nova lei física, nada aconteceu. Foi uma coisa singular, única, que não se repete, não se repetiu, nunca vai se repetir, nunca vai se criar um novo ser humano ou qualquer outra coisa. Nunca vão se criar novos átomos, todos são os mesmos.
E se fosse uma criação natural, né, uma criação na forma explicada pela ciência, poderia se criar novos átomos, novas células, novos seres vivos, criar novos elementos, mas não. Toda a criação é um testemunho do Eterno. Tudo que existe é para testemunhar a grandeza do Eterno, a maravilha que é a criação do Eterno. Então, se ele quisesse, né, poderia ser um processo contínuo e eterno, mas ele preferiu que fosse um processo determinado, processo que tivesse um fim, e dali para frente vai ser tudo feito de acordo com o que já foi preparado, já foi concluído pelo Eterno. Então é por isso que todo ser vivo vem de um outro ser vivo anterior. Por isso que nós temos aí o quinto pronunciamento, que diz honrai pai e mãe para que se preserve os seus dias sobre a face da terra. Por quê? Porque você veio deles. Metade é do pai e metade da sua mãe. Né? Então, tudo veio a partir de um ser anterior. Nada aparece espontaneamente, né? Como se imaginava há muitos anos atrás, até os anos 1800, meados dos anos 1800, se imaginava que todo ser, do nada, se aparecia um ser vivo. Né? Então, por quê? Porque era muito comum se deixar alguma coisa estragando e de repente você vai lá e tem um verme, tem uma larva, tem um inseto, tem um rato, tem um monte de coisa que apareceu que não existia antes. Mas, na verdade, essa ideia ela foi totalmente eliminada por um cientista chamado Louis Pasteur, né? Um cientista que era excelente cientista, né? E que também amava o Eterno, temia o Eterno, seguia as orientações do Eterno, e que em um determinado momento ele fez um experimento muito simples, né? Ferveu um caldo de carne e tapou. A fervura do caldo eliminou todas as possíveis bactérias, micro-organismos que estavam dentro do caldo, e o fato de fechar evitou que entrassem novos micro-organismos dentro desse caldo e ele pudesse produzir novas vidas ali dentro. Então esse processo de pasteurização é usado até hoje na preservação de alimentos, né? Facilitou muito a comercialização de diversos tipos de alimento graças a esse processo, de uma certa maneira simples, que permitiu aí que se eliminassem esses elementos que, teoricamente, eram vidas geradas espontaneamente. Então, se o Eterno quisesse, a vida seguiria gerando-se contínua e espontaneamente a partir da água e da terra. Então, novos seres vivos iam aparecer. Você vai na praia e, de repente, tem um ser vivo saindo do mar que nunca existiu antes. Né? Se formou lá, moléculas se juntaram e apareceu vida, não se sabe de onde. Isso não é isso que o Eterno fez. O Eterno também dotou os seres vivos com a reprodução sexuada. Isso foi uma bênção que o ser vivo recebeu do Eterno para a preservação da espécie, né? Para que a necessidade de se juntarem dois seres da mesma espécie com gêneros diferentes, né? Então, aqui a gente tem essa preservação da vida graças a essa reprodução sexuada. E no sétimo dia,
a criação do mundo, a criação direta, ou seja, a criação de seres diretamente no mundo, foi concluída nesse sétimo dia. Então, esse sétimo dia representa uma finalização, uma culminação de um processo de criação do Eterno. Esse é o nosso Shabat, né? Então, o Shabat é aquele dia em que a gente trabalha 6 dias para viver essa plenitude. Da mesma maneira, a gente trabalha a Terra 6 anos para que, no 7º ano, a Terra tenha todo o seu processo de produção concluído e ela possa, então, se renovar. E a cada 7 Shemitot nós temos o Ióvel, que é esse momento em que tudo volta, tudo tem uma continuidade produtiva. O Shabat é facilmente aceito pelas pessoas. A Shemitah, mais difícil. O Ióvel, impossível. As pessoas não cumprem, as pessoas não querem saber. Ninguém pensaria em devolver a terra que comprou para o seu antigo proprietário. Ninguém devolveria um imóvel para o antigo proprietário. Ninguém libertaria um escravo nessa época, né, devolveria a liberdade a um escravo. Né? A gente vê aí 2000 anos de história, desde na nossa contagem moderna, na nossa era comum, quantos processos de escravidão aconteceram que os escravos trabalhavam até a morte, nunca eram libertados. Né? Quantas terras e mais terras foram conquistadas e nada foi devolvido ao verdadeiro proprietário, que é o Eterno. Então, são esses mandamentos que o Eterno pede que a gente observe, que a gente ande e guarde esses mandamentos, que a gente mande e guarde esses estatutos, né, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa ter um planeta melhor. Né. Isso é muito e muito importante. Né. A gente precisa começar a pensar dessa maneira, como a Torá nos ensina. Né. Então, quero agradecer a vocês por acompanharem esse estudo, né, e foi tirado, uma grande parte foi tirado desse livro aí de um autor que está na editora Sefer. Então, quem tiver condição, leia, que são livros muito, muito interessantes. Né, e agradeço a todos e quero deixar com vocês os nossos próximos encontros, né, Momento do Hebraico, todas as terças-feiras. Nós estamos suspensos alguns dias, porque o Marcos Felipe está viajando, mas ele está nos brindando com excelentes passeios. Né? Podemos fazer um passeio virtual por diversos pontos da Torá. Né? Então, é maravilhoso passear em Israel sem sair de casa. Então, é uma viagem virtual e que esperamos poder visitar um dia, fazer isso com o pé no chão. Às quartas-feiras nós temos os Atos dos Emissários com Moré Rabson Correia. Estamos estudando o capítulo 5, a parte 6. Né? Então é muito importante a gente acompanhar esse estudo que nos traz todos os atos detalhados, explicados, esmiuçados, né, na sua língua original. Na quinta-feira, um pedacinho da Torá, esse estudo que eu faço com vocês aqui toda a quinta-feira. E na sexta-feira nós temos o Kabbalah Shabbat, né, que acontece. Deixa eu mudar aqui a tela. Né? Aqui é toda
no Kabbalah Shabbat nós teremos o Moreh Haimson, se o Eterno se permitir, vai nos trazer então um detalhe maior, né, uma explicação de toda a Parashá, se conseguir, né, porque a gente começa a falar e começa a aparecer assunto, né, que são muitos detalhes e que a gente quer passar para vocês a maior quantidade possível, né. Então, se o Eterno se permitir, Moreh Haimson, na sexta-feira no Kabbalah Shabbat, direto lá de Belém, vai nos trazer, Belém não, Manaus, né? Belém é onde ele nasceu. Manaus, ele vai nos trazer aí os ensinamentos da Parashá Berukotai, e no sábado pela manhã, no Shaharit Shabbat, e no sábado à tarde, no Arvit Shabbat, ele também dará continuidade aos estudos. Espero que vocês tenho notado a importância do Shabbat, da Shemitah e do Yov, né? E qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão, mandem pelos comentários do canal, né? Ou mandem pelo e-mail, que sempre que possível a gente responde, ou eu ou os Morim do canal. Shalom, shalom. Vou trazer para vocês a música Amante das Estrelas, da dupla Aparvarim. אין מילים. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הליגיונות השליכו פגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים עלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים גלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, קראו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן, קראו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. העיר הפוטיונים, על העיר על יער פרא, על כיכר התליינים, על ריסי נשים בערב, בערב עם הרוח הנודדת לא ניסה הרחק מכאן, השקיעה נסעה בדרך, אצלי הדובדבן, השקיעה נסעה בדרך, אצלי הדובדבן. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך, הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים ונותר רק את קולך. תמיד יוצא לי.
מהפלג, לבעוט עם הצאן על השלף, יצאנו לברוח מכאן, ושלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת ואני. שלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת והרוח והרוח ואת ואני.